E por nós aqui da Fava de Bolota em Palmas, que só isso já é muito legal, a gente está aí em estados diferentes e pensou tudo à distância, para trazer com muito carinho essa proposta de trabalho para vocês e que iniciou com esses encontros. E vai dar prosseguimento, mas ao final a gente fala sobre isso, tá bom? Aí eu vou pedir agora que vocês deixem os microfones fechados, para que assim nada possa interferir nesse momento, nessas reflexões e nesse momento que a gente vai dedicar a nós mesmos. É um momento dedicado muito a nós, assim, e aquilo que é mais profundo e que é muito precioso que está aqui. A gente precisa falar do que está aqui para poder falar do que está fora, tá bom? Então, a gente agradece, eu e Laís, nossas equipes, agradecemos a presença de todo mundo e pela confiança de alguns já são rostos conhecidos que estão conosco desde o primeiro encontro, outros são pessoas novas que estão chegando e a gente quer acolher todo mundo aqui nesse lugar. Nós estamos numa grande roda, né? Então, bem-vindos. E eu quero começar me apresentando, por mais que muitos já conheçam, é importante que eu e Laís possamos nos apresentar. Meu nome é Kelma, eu sou fundadora e diretora da Fava de Bolota, que é um quintal brincante em Palmas, no Tocantins, que depois de uma carreira longa aí, né, no mundo corporativo, senti um chamado muito forte a seguir outros rumos. E aí foi um momento de uma tomada de decisão muito importante para a mudança radical da minha vida, dos meus modos de viver, do meu modo de me posicionar no mundo. Isso incluía a minha mudança profissional. E aí daí nasce a Fava de Bolota como um quintal lúdico natural. Nós optamos por trabalhar com o universo natural do Cerrado. Então, quem chega na Fava ou quem acompanha percebe o quanto coisas simples, tão simples e coisas que a natureza nos oferece, assim, ela é tão generosa que ela nos entrega assim, ó, né? E a gente decidiu receber isso que a natureza estava de braços e mãos estendidas para nos oferecer, a gente decidiu receber, acolher e trazer para dentro da Fava e fazer com que as crianças vivessem experiências incríveis dentro desse universo natural. Laís. Que linda! Boa noite, é sempre gostoso se apresentar e ouvir também. Eu sou Laís e sou amante da natureza, né? Me considero assim, considero também que eu sou uma nativa do Cerrado. Sinto cada vez mais a minha conexão, minha ligação com esse território, sinto esses pulsos de vida, né? E busco, assim, na minha jornada, sempre um processo de se questionar. E estou aprendendo a reaprender as coisas, assim. Eu sou engenheiro florestal, trabalho como educadora ecológica, em processos vivenciais com crianças e com adultos. Também atuo como paisagista, criando paisagens, é uma coisa que me deixa assim, sabe? Empolgada, pensar, né, no meu papel de jardineira dentro da natureza, no meu papel de, sabe, de intervenção num jardim, e como aquilo ali também pode mudar a colocação daquelas pessoas dentro desse espaço, né? Então eu sempre faço os jardins nesse pensamento que as pessoas fazem parte daquela paisagem, né? Um movimento, eu acredito sempre nessa linguagem da natureza, que a gente precisa ler a natureza para poder se ver nela, né? Se sentir pertencente. É mais ou menos isso. E é muito linda também, né, gente? Laís traz muita beleza e traz uma forma de tratar o paisagismo diferente daquilo que eu conhecia. Tenho aprendido muito com ela, eu acho que é muita coisa que a gente precisa ouvir e aprender aí com essa riqueza. Mas agora a gente precisa, eu queria trazer um livro, um trecho de um livro, para ler para vocês.
Alguns já conhecem o livro, mas não conhecem todas as histórias do livro. Eu quero apresentar para vocês o livro da Manu, que se chama Lá na Casa da Árvore. Manu é a personagem desse livro, e a autora Cecília Antpoff e a ilustradora Luísa Simão, e eu faço questão de citar porque a ilustração é maravilhosa. A Manu, ela fala assim, ó, que ela escolheu a Casa da Árvore como um refúgio. Ela considera essa Casa da Árvore, esse refúgio, um lugar mágico para onde ela pode fugir para se restabelecer, para se tranquilizar e adentrar o mais delicioso e encantado mundo do faz de conta. Mas é de lá também, da Casa da Árvore, que a Manu interpreta o mundo. É de lá que a Manu, ela fala como ela enxerga os adultos. E se a gente começou falando que vão chegando e vão se achegando nessa roda, porque é nela que nós vamos falar desse universo em que o adulto está presente, dentro das relações que ele estabelece com outros adultos, com crianças e com todos os seres vivos. Então, eu quis trazer o olhar da Manu em um dos capítulos que ela faz, dando o posicionamento dela sobre um aspecto específico. Ela fala de muitos assuntos. Na verdade, o livro é um desabafo da Manu acerca dos comportamentos dos adultos. Ai, que E lindo. aí, eu escolhi, para iniciar, e aí eu escolhi o tema, o capítulo que faz parte, esse aqui, trata eu vou falar agora para vocês, o capítulo trata das delícias da infância. Dentro desse capítulo, tem um subtítulo que trata especificamente assim, é uma pergunta que ela faz. Já olhou para o céu hoje? E vejam o que ela conta, como ela narra a situação vivida com a mãe e como é que ela enxerga os comportamentos do adulto na vida de adulto, ela como criança. Então, vamos prestar bem atenção, é bem curtinho. Já olhou para o céu hoje? Hoje subi na minha casa da árvore rapidinho para fazer um convite para vocês. Já pararam para olhar para o céu hoje? Quando falo pararam, é isso mesmo. Pararam o que estavam fazendo para tirar alguns minutinhos e olhar para o céu. É só isso. Se ainda não fizeram isso, aposto que é porque estão com pressa e correndo. Vocês são mestres nisso. Param de perceber as coisas mais lindas do mundo. Hoje, por exemplo, quando eu voltava com a mamãe do almoço da casa da vovó, chovia muito. A gente dentro do carro, num trânsito daqueles que transformam vocês em seres bem estranhos, diferentes de quando estão fora do carro. E de uma hora para outra, adivinha o que aconteceu? Abriu um pedacinho de nuvem no céu e apareceu o sol, mas ainda estava chovendo. Resultado, um arco-íris lindo e enorme surge no céu. Eu não conseguia parar de olhar nem por um segundo. Quando fui comentar com a mamãe, ela estava ocupada demais, buzinando, xingando. Vamos no sítio, vamos em parques. E durante a pandemia, nós fomos para uma chácara junto com os meus outros sobrinhos e começamos a fazer trilha. E cada folhinha que eu pegava, eu falava para ele: filho, vem aqui, vem sentir o cheiro da plantinha, vem sentir o cheiro do verdinho. A princípio, ele se esquivava, não queria. Mas depois, posteriormente, de tanto eu insistir, ele começou a aceitar. E agora toda plantinha que ele vê, toda florzinha que ele vê diferente, ele quer sentir o cheiro e ele fala o cheiro que tem e o gosto do cheiro. Então, Olha. foi uma transformação, né? E eu fiquei muito feliz. E hoje ele se importa com as plantinhas. Nós temos algumas plantinhas. Moro em apartamento, então
não tinha planta, então comecei a colocar plantinhas aqui no apartamento, fiz um observatório com a batata, com a semente de abacate. Então, estão sendo transformações com as crianças também. Isso está me deixando bem satisfeita, bem feliz. Muito linda. Muito linda, é isso mesmo. As crianças têm essa magia, né? Mais natural, e aí acaba, a gente recebe... Eu falo até assim, uma coisa que eu tô sentindo falta na quarentena é do contato com crianças. É uma oportunidade muito grande que a gente tem de troca com eles ali, de aprendizado, né? De se inspirar a partir do olhar sensível deles, de um início de descoberta, né? Das coisas da vida. Adorei. Eu também, vou compartilhar aqui uma vivência que eu acabei de passar, assim, também. Às vezes eu tomei banho aqui, lavei minha cabeça e tô me sentindo bem leve, assim, né? E aí, assim, às vezes são coisas tão simples, né? Um banho. E como a gente vive nesse contexto urbano de água encanada, eu sempre fico pensando nisso, né? Que essa água vem de um rio, essa água vem, né, do natural. E na hora que a gente está ali, é um banho de rio, sabe? Porque essa água vem e ela continua indo, né? E às vezes por conta dessa nossa vivência assim tão urbana, né? Até mesmo se você pergunta para uma criança que nasce nesse contexto, ele dificilmente ele consegue fazer uma conexão igual uma criança que nasce mais no mato, né? Ele dificilmente consegue conectar, assim, a essência de você permitir essa água te limpando, né? Essa leveza ali, assim, e da onde vem essa água? A gente entende que a água realmente vem da torneira, vem da mangueira. A gente não consegue, porque está tão distante da nossa realidade, um rio ou um banho de rio, né, e essa imersão bem em contato com a fonte mesmo de onde ela é, que às vezes a gente se esquece. Então, eu sempre trago um pouco da consciência, às vezes, em alguns banhos demorados, assim, que eu tô, sabe, de realmente me permitir lavar e falar, nossa, agradecer pela bênção desse rio que tá hoje me lavando, entende? Assim, da onde é que vem essa água? Acho que é um ritual que, como eu acabei de passar por isso, aí eu quis compartilhar com vocês também. É isso aí, muito bom. São muitas, às vezes são pequenas partilhas, né? Eu já disse para vocês que eu fui trazendo num processo de cura que eu estou vivendo, eu fui colocando muito verde no meu apartamento e tenho necessidades antes eu deixava sempre as janelas com aquelas cortinas que bloqueiam o sol e agora eu tenho necessidade de abrir uma frecha todos os dias, de todos os ambientes, porque eu preciso de luz. Eu preciso sentir a luz entrando no meu apartamento, eu preciso de verde natural. Então, fui colocando uma porção de plantas lá dentro e como a presença delas nesse ambiente, ele foi ajudando nesse meu processo de cura. Porque a força do verde, da terra, da planta, a rotina de cuidar da planta, né? Porque ela tem um processo de vida, mas também tem o de morte. Então, se o que eu quero viver é um processo de cura que traz vida, então eu vou zelar dela para que ela se mantenha viva. Então, se precisar colocar outro tipo de terra, eu vou lá e alimento. Então, cada vez que eu vou cuidar dessa planta, eu me percebo como cuidando da minha natureza interior. É do mesmo jeito que eu estou cuidando da minha natureza interior, né? Porque ela simboliza para mim isso que está aqui dentro, vivendo um processo de cura. Então, eu enchi o apartamento de plantas e agora abro luz para todos os lados. A luz precisa entrar, porque nós Muito bom. vivemos um momento que precisa ser regenerado, né, Laís? Vamos lá? Exato, exato. Então, pessoal, o que a gente queria trazer para vocês hoje aqui é novamente nesse lugar de roda, onde a gente pode se olhar e, antes de tudo, onde a gente pode se sentir provocados, assim, sabe? Pelos questionamentos, pelos pensamentos, insights que a gente está adentrando agora. Então, a gente quer trazer um pouco, assim, do que isso faz parte das nossas escolhas, da vida, né, atual, das nossas vidas pessoais e profissionais. Então, a gente vem trazer um ponto de vista único, singular, né? O nosso olhar diante daquilo que a gente já adquiriu de conhecimento e como a gente implanta e como a gente, né, pratica
Estamos aqui, então, nesse lugar, assim, que eu convido a gente para não trazer o julgamento, sabe? A gente está aqui para ser provocado, em primeiro plano, e, né, para absorver aquilo que a gente está compartilhando. E peço que vocês também venham nessa posição de trazer os seus questionamentos, de trazer as suas provocativas, o que tais pensamentos estão gerando em vocês. Porque, né, José Pacheco é um educador, e quando a Kelma acabou de ler esse poema da Manu, eu lembrei muito de uma pergunta que ele sempre faz, assim. Ele falou, por que as pessoas não perguntam? É uma pergunta, ele não responde isso, né? E a gente fica... É um momento para a gente refletir, e é bem o que a Manu trouxe ali, né? No poeminha dela, quando ela olha para o céu, e quando ela se vê diante daquilo ali, e ela se questiona por que todo mundo não está vendo o que ela está vendo? Por que as pessoas estão com outro foco? E eu acho que a gente também, nesse caminho de vida, no contexto das nossas aprendizagens, a gente aprendeu um pouco a não questionar, a estar dentro de um ambiente de sala de aula e não questionar o professor, né? A não duvidar, a aceitar todas as fórmulas e achar que isso é a verdade, achar que só existe dois campos e dois caminhos, uma verdade, um certo e um errado. Então, esse campo da dualidade. Então, quando a gente convida vocês para esse ambiente de roda, já é um processo de tipo assim, vamos tentar desconstruir esses padrões de que eu trago uma verdade, vamos tentar desconstruir que só existe um caminho. A gente fez o propósito dessa caminhada com vocês de caminhos naturais, pensando muito nisso, assim, num percurso individual de cada um. Cada um pode trilhar o seu, assim. A gente não está convidando para vocês trilharem o nosso caminho. A gente está querendo, assim, caminhar juntos, mas pode ser tipo um labirinto, né? Cada um dentro da sua floresta ali, ó. E a gente vai fazendo esse percurso, né? Então, a primeira coisa que eu quero trazer isso, sobre o nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre algo que é visão sistêmica. E, assim, né? O que é visão sistêmica? E já é uma palavra, assim, que às vezes ela tá vindo muito forte em várias áreas de conhecimento, né? E muitas vezes as pessoas falam também, estão falando, às vezes sem pensar o que é, sem realmente ver se está tendo, se está vendo a prática desse sistêmico dentro do que ela está trazendo, né? Dentro do que ela está fazendo. Então, o que a gente queria trazer hoje para vocês sobre visão sistêmica, em primeiro ponto, é entender o que é sistêmico. Do ponto de vista conceitual, sistêmico, né, no dicionário, é aquilo que é capaz de afetar inteiramente um organismo. É um olhar generalizado para um sistema, né? Então, quando a gente parte disso, a gente está deixando de ter um olhar para um pontinho só e passando a olhar um sistema como um todo. Então, como o nosso corpo, se eu vou a um médico e eu tô com um problema na garganta, e eu chego ali naquele médico, ele pede um olhar específico, ele é especialista da área, ele vai olhar minha garganta e vai receitar isso ou aquilo. Ou vai olhar, né, um problema no estômago que eu tenho, vai receitar isso ou aquilo. Quando eu passo para um olhar sistêmico do corpo, eu vou a um médico e ele vai me olhar como um ser integral, ele vai olhar tudo, né? Ele vai olhar o inteiro. Ele vai falar assim, qual a origem desse problema externo que você já está tendo aqui? Que seu corpo já está comunicando ao máximo, que é a dor. Mas por detrás disso foram outras cadeias, outras coisas que desencadearam isso. Então, quando a gente parte para esse olhar sistêmico, é esse olhar generalizado. Só que isso não é um caminho tão fácil para a gente. Por que não é tão fácil, né? O que eu quero trazer aqui para a gente é como que a gente pode sair de um lugar, de uma visão linear que estamos acostumados, para uma visão sistêmica, né? Como se dá isso? Como é essa transição que tanto se fala? O que a gente percebe? Que o principal ponto para a gente adentrar esse novo caminho sistêmico necessário é o caminho da observação. Por isso que desde o início dos primeiros encontros, eu e a Kelma, a gente trouxe muito para vocês aqui o caráter de observar o nosso corpo.
E cada vez que a gente chama a atenção de vocês aqui, vamos relembrar práticas, vamos pensar em como a gente trouxe esse estado de consciência e como a gente se conectou com o nosso corpo. Por que a gente traz primeiro esse olhar para o corpo? Porque o corpo está bem próximo da gente, né? A gente tem uma intimidade, um relacionamento diariamente com o nosso corpo. E assim, o que a natureza é? Se a gente é a própria natureza, quando a gente olha para o nosso corpo, é como se a gente tivesse uma lupa, assim, de tipo uma potência de olhar o micro para poder expandir isso para o macro. Então, por isso que, assim, essa caminhada que a gente tem, vindo aqui junto com vocês e mergulhando, indo nessa imersão, ela parte desse ponto, desse universo, porque tudo que se reproduz no seu corpo vai ter essa mesma potência, essa mesma força, e ela se reproduz da mesma forma nesse grande organismo que é o planeta. Então, assim, um dos primeiros tópicos que a gente tinha colocado para vocês é como que a gente faz para reconhecer a Terra, né? Qual é o passo para a gente olhar para essa Terra? Então, é básico. Primeiro ponto é observação e intimidade. A gente precisa caminhar para um processo de parar, igual a Manu parou ali para ver o céu, observar e começar a ter intimidade com isso. E na hora que eu começo a ter essa intimidade, eu vou começar a perceber que a natureza, ela é esse espelho. Ela é um espelho em tudo, gente. Numa escala, assim... Ela é um espelho, assim, que acontece, assim... nos mínimos detalhes. Ela não acontece só no campo físico. Ela acontece no campo energético, no campo espiritual. Então, assim, ela é esse espelho. Como que seria isso, por exemplo? Por exemplo, a semana passada a Evelyn trouxe pra gente muito da vivência dela do encantamento, né? Alguns não estiveram aqui, mas a gente teve uma mãe que relatou, né, sobre a vivência dela na natureza e assim como ela tem se sentido atravessada. E assim, aquilo ali começou a ser um espelho, porque ela começou a ver que as ações dela, todas as ações dela, tinha um impacto muito grande. O próprio processo que ela estava vivendo era um processo de autoeducação. E por isso que ela nem precisava intervir na filha dela, porque aquilo ali também era um processo de autoeducação na filha dela. Então, assim, tudo que a gente faz nesse campo aqui, toda a energia que a gente emite, a gente tem a capacidade de impactar o próximo, querendo ou não, porque estamos todos dentro do mesmo campo energético. Então, tudo aquilo que eu incluo nesse campo energético, tudo aquilo que eu incluo nesse campo energético e físico, dentro desse sistema, ele tem um efeito de perturbação, né, dentro desses processos sistêmicos. Então, de forma pincelada assim para vocês, o que são esses processos sistêmicos? O que é esse nosso olhar para processos vivos, né? Porque a gente está falando de natureza, a gente está falando de uma visão sistêmica. Então, eu queria trazer para vocês, assim, de forma leve, de uma forma, assim, introdutória para vocês, quais são os valores e princípios que a gente tem dos processos vivos, assim. Tá bom, a gente está falando isso tudo aqui, mas onde é que está essa tal visão? Onde é que estão esses valores? O que são os processos vivos? Os processos vivos, os sistemas vivos, eles são, assim, uma teia da vida, e eu trouxe um pouco disso para vocês no nosso primeiro encontro, que, assim, que a vida, ela está organizada em formas de teias, em teias que se conectam. Então, é um sistema que se interconecta com o outro. Não tem como a gente dissociar. Quando eu começo a falar isso, esse caos de teia da vida, já começa, assim, um fator que choca um pouco com o nosso jeito de lidar com a vida. Que é o quê? A gente tem não diria mania, a gente foi educado, a gente tem um pensamento já formado, a gente foi educado para fragmentar as coisas. A gente foi educado para enxergar as coisas de forma lineares e não em formas sistêmicas. Então, como são esses formatos lineares? A gente tem um lugar e a gente vai chegar para um outro. Como é que eu chego nesse lugar? É só traçar uma reta e você chega. Só existe uma verdade. Ou é sim ou é não. Ou eu vou para cá ou eu vou para lá. É um caminho é uma dualidade. Ou é isso ou é aquilo.
Então, assim, esses pensamentos assim lineares, eles se dão em vários percursos da nossa vida. Cada um hoje aí pode parar, dormir e falar assim, pensar, onde é que tá esses tais caminhos lineares que a Laís falou assim? Onde é que eu percebo isso? Por exemplo, um bem fácil para a gente pensar é o nosso tratamento com os nossos lixos. Ele é bem linear. A gente produz comida lá na roça e o nosso lixo vai bem linear, assim, ele, né, sai da roça, passa no mercado, vem para nossa casa, a gente se alimenta, joga o lixo, joga o restante do lixo na porta da nossa casa, espera que alguém colha por nós e isso vai para o lixão. Então, assim, ele tem um destino, né? Ele começou lá na roça, né, um produtor que resolveu plantar para a gente, graças a Deus, e ele termina no lixeiro que resolveu colher para a gente, graças a Deus, e destina isso de forma bem linear. Então, isso é linear, isso é simples, isso é mais características desse nosso pensamento. Ele é simples, ele é linear, ele é previsível, ele é estável e ele é objetivo. Esses são valores de um pensamento mecanicista, é um pensamento que eu estou trazendo aqui para vocês assim compreenderem, né? Anotarem esses valores aí, pensarem nisso no dia a dia de vocês. Como que a gente gosta? Fala aí, quem aqui não gosta de coisas previsíveis? Quem não gosta de estar no controle da situação? Quem já se sente desestabilizado quando alguma coisa não está em controle? Né? Quanto que a gente quer ter controle de tudo? Né? A gente precisa saber o que a gente está ganhando, a gente, né, quer ter um emprego estável, a gente fala muito disso, de empregos estáveis, né? Eu quero estar dentro de um padrão, eu quero me formar para isso, eu vou entrar na escola porque eu vou passar no vestibular, porque eu vou me formar. Então, assim, vários percursos dos nossos pensamentos sociais, eles são lineares. E aí eu queria trazer para vocês aqui essa introdução, os valores de processos vivos. E o olhar sistêmico que a gente traz hoje é juntar isso, a visão sistêmica, a gente olhar para a visão sistêmica biológica que acontece na natureza e começar a trazer ela para as instituições sociais, para os nossos padrões de relações sociais. E aí eu vou falar esses valores aqui para vocês, dos processos vivos, que é o oposto desses outros que eu falei. Processos vivos, eles são dinâmicos, eles são caóticos, eles são complexos, com uma infinidade de caminhos ele não vai do ponto A ao ponto B. Para eu ir do ponto A ao ponto B, eu tenho muitas alternativas. Então, ele é muito complexo. E ele é imprevisível. Estamos aí vivendo, né? O Covid mostra isso tanto que a natureza tem dessa imprevisibilidade. Ele é subjetivo. Então, eu queria que vocês guardassem, assim, essa pincelada que eu dei agora para vocês, assim, do que é esse sistema, esses valores, e começassem a refletir, começassem a trazer perguntas para vocês sobre esses pontos, assim, sobre o que esses princípios de processos vivos podem estar atrelados com um pouquinho do que a gente vive, né, Kelma? E acho que a Kelma pode continuar isso, né, dentro de como que a gente... acho que a Laís falou de uma coisa importantíssima, assim, quando ela traz da fragmentação, quando ela fala de intimidade, quando ela fala da visão sistêmica, que é essa visão do todo, não é uma visão compartimentalizada, né? Quando ela fala isso, gente, tá todo mundo me ouvindo bem? Tá. Todo mundo ouvindo bem? Então, quando ela fala isso, não tem como a gente não pensar na escola, não é? Não tem como a gente não pensar na escola. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, assim, queria ouvir pelo menos uma pessoa, ou quem se sentir à vontade, fala rapidão, abre o microfone e dá a gente poder interagir aqui. Dizer assim para mim, ó, do que vocês ouviram da Laís, a gente fazendo uma relação com a escola ou com espaços educativos, como é que vocês imaginam ou percebem ou já constataram que se dá essa fragmentação dentro da escola? Como? Tem algum exemplo? Porque a Laís falou muito de uma visão sistêmica e falou de fragmentação. Quando a gente pensa nisso dentro do contexto da escola,
Como é que a gente pode ver isso? Esses padrões de fragmentação dentro da escola? Eu posso falar? Pois não, Thalita, com o maior prazer. Boa noite, gente. Eu quero me desculpar primeiro. Quando você me cumprimentou no início, eu estava no ônibus, eu estava chegando em casa do trabalho. Não estava assim a correria, mas eu quis realmente ficar, porque eu vi, não, vai ser legal. E eu quero agradecer a fala da Manu, eu achei, assim, muito pertinente, e essa visão sistêmica, ela é necessária, né? A gente sabe que a vida é complexa, as relações humanas são complexas, e às vezes a falta dessa visão sistêmica faz a gente não saber como lidar em algumas situações, ou talvez não ter uma visão mais ampliada. E indo para a questão de escola, né? Eu acho que essa fragmentação é um bom exemplo de como essa fragmentação se dá na escola por meio das disciplinas, né? Cada disciplina no seu lugar. Então, é claro que as disciplinas precisam ter o seu lugar, mas assim, falta uma conexão, sabe? Uma conexão de como elas se conectam com o mundo e de como elas se conectam entre si. Eu acho que, para mim, o que é mais evidente na escola dessa desconexão com o sistêmico são as disciplinas, a divisão de disciplinas por campos e por especificidades. Rita, e qual é a sua formação? Eu faço pedagogia na UFT, eu estou no 8º período. São 9. Eu achei legal dizer isso, que ela é estudante, gente, de pedagogia e tem esse olhar crítico sobre o comportamento da escola com a ausência de uma visão sistêmica, né? E alguém quer falar alguma coisa? Mari, tá se coçando aí? Como é que tá? Ai. Não, então, teve uma vez na escola que todo mundo está me ouvindo, a internet de falha. Tá falhando um pouquinho. Tá falhando. Ai. Então, me avisa se tá falhando muito, daí eu não falo, tá? Acho que não vai dar, não. Tá falhando mesmo. Tá ruim o áudio. Tá ruim. Tenta um fone, aí você volta. Se de repente você tiver um fone fácil, bom? Beijo. Se quiser escrever no chat, fiquem à vontade. Mais alguém, pessoal, quer dividir alguma coisa para a gente poder falar mais sobre esse assunto? Porque eu acho que a gente pode pegar um exemplo, assim, gente, dessa fragmentação e dessa ausência, só como um exemplo concreto disso que a Laís está trazendo, mais um exemplo concreto, fazendo uma ponte direta com a formação dos sujeitos, entende? A formação desses seres que a gente está dizendo aí que é quem vai tomar conta desse mundo logo daqui a pouco, né? Então, olha, eu trouxe um exemplo claro que está acontecendo, talvez esteja acontecendo em muitos outros lugares, mas eu tenho uma sobrinha que está fazendo 9º ano numa escola aqui na cidade, e nós vivemos um momento que a Laís trouxe aí, que é tudo tão imprevisível que olha o que nós fomos acometidos, de repente chegou de surpresa um vírus que já levou quantas vidas no mundo. Esse não é um ano, a gente diz assim, nós vamos celebrar o que esse ano, né? Com tantas perdas, né? Então, a gente está vivendo um momento que é completamente diferente, mas dentro da escola as questões são tão enraizadas e tão lineares, que mesmo diante de uma coisa tão assombrosa como é esse vírus, que está tirando a vida de tanta gente no mundo, muitas escolas não mudaram em absolutamente nada seu currículo. Nada. Então, eu tenho uma sobrinha que está no 9º ano de uma escola privada aqui na cidade, e o horário normal da aula dela, antes da Covid, era de 7h15 da manhã ao 12h30. Ao 12h30, de 7h15 da manhã ao 12h30. Obrigada. Depois da Covid,
Passou um período aí, tipo, um mês, todo mundo achando que a coisa ia voltar rápido, que era um negócio passageiro, as escolas ficaram todas paradas quando viram que não, iam ter que se mexer, aí foram para a aula online. O que aconteceu? Estão continuando com aulas online das 7h15 da manhã ao 12h30. Segue tudo, a única diferença é que ela não está lá dentro do prédio da escola. Então, a natureza chega te esfregando assim, sabe? Sabe como é que é assim? Te esfregando uma esponja. Para dizer assim, ó, enxerga de forma mais sistêmica, sabe? As coisas. E sai de dentro desse movimento repetitivo. Porque eu estou te mostrando que as coisas precisam mudar de rumo, né? E aí, ouvindo, Mari, você lembra que a gente ouviu a Adriana Clisses ontem falando no encontro que acha que as crianças deviam estar assistindo, as suas aulas deviam estar sendo com batuques nesse momento, para movimentar o corpo, porque elas estão em casa. Hoje eu recebi o relato de uma criança da Fava que não quer assistir às aulas porque entrando num processo de depressão, uma criança de 8 anos de idade, porque ela não aguenta, ela não consegue mais entender por que ela tem que ficar no vídeo o tempo inteiro e a vida dela não volta a ser o que ela era. Porque estão tentando reproduzir o que existia antes do vírus chegar. Antes do vírus chegar. E ele chegou porque a natureza está mostrando para a gente que processos lineares não podem continuar existindo. Nós precisamos de um olhar sistematizado da vida. Da vida. Então, como pode um currículo de uma escola não ter sido alterado, Mari? Como? Como, Thalita? Não pode ter sido alterado. Que é isso que está acontecendo no mundo. As escolas, nada que está acontecendo, para mim, eu cheguei hoje conversando com a Laís, eu cheguei a me arrepiar, porque a gente sempre lutou dizendo tem que ter alternativas e vamos lutar por alternativas. E caminhos naturais a gente sempre discute como um caminho de formar coletivo, sabe? Formar coletivo que tem consciência de si, dos seus compromissos consigo mesmo e que isso ecoa no mundo. Então, uma visão sistêmica, uma visão linear de uma escola forma quantidade de crianças e jovens e adultos com visões lineares, gente. Quantas? Então, a gente precisa parar, isso é muito, muito, muito sério, e a gente precisa parar para pensar nisso. E eu acho que essa visão sistematizada dentro do universo natural, ela exige intimidade com o universo natural. Ela exige intimidade, sabe? Intimidade é estar nela. Aquilo, sabe, Mari, que o Cross disse ontem, né? É estar na floresta, é botar o pé no chão, né, Evelyn? Com aquele vídeo que me deixou arrepiada de ver a sua pérola pulando naquela poça de lama e aqui sentindo a terra na pele dela, o barro vermelho na pele. Então, isso são processos de vida. Processos de vida que nos ajudam a enxergar a vida, a enxergar o mundo, a enxergar a natureza, o planeta, de uma forma mais sistematizada. Eu enxergo todo, aquilo que acontece comigo, que eu ajudo a formar em mim, nos outros, impacta nos outros, tem consequência nos outros. E aí formam-se as cadeias, aquelas teias que a Laís estava falando. Eu acho que é um pouco disso, né, Laís? A gente traz, assim, quando pensa no contexto de escola, se você quiser complementar, se alguma coisa, fique muito à vontade, mas eu acho que é um pouco por aí. O exemplo da Covid, para mim, eu poderia trazer muitas outras situações, mas para mim o exemplo da Covid, assim, para mim não existe outra coisa assim, ó, para tudo. Se chegou a Covid, a escola não entendeu, ela precisa mudar a sua visão, sair da visão linear, eu não sei de que maneira a gente vai conseguir mudar, a não ser que seja mesmo em processos naturais, como a gente está nesse movimento, para criar coletivos de pessoas da comunidade que se unam em prol dessa revolução que precisa acontecer nas escolas.
Nossa, com certeza, eu estou em total acordo com a sua reflexão e a gente estava mesmo falando, né, se arrepiando diante desse momento e de como que tem sido as nossas ações a partir disso, né? E eu acho que esse movimento que a gente faz aqui é um manifesto, para a minha vida é um manifesto, assim, sabe? De como eu Verdade, quero Laís. viver essa transição, de como eu quero repassar esse olhar. E assim como eu quero me posicionar enquanto indivíduo, eu quero me sentir parte desse sistema vivo. Hoje eu me sinto, sabe, cada vez mais pertencida. Se pertencida sou, agente de regeneração sou. E um entendimento que eu trago é que toda ação nossa nos leva para um fim. Só que assim, nem tudo a gente pode ter o controle. Nesse percurso a gente não consegue ter esse controle dentro desse sistema. Tudo que a gente fizer dentro desses processos vivos, eles causam perturbações no meio ambiente, no ambiente, né? Perturbações positivas ou negativas. Mas isso não, a gente não sabe assim, o efeito que tem cada coisa, né? Porque eles fogem ao controle, é isso que eu quero falar. E assim, isso que a Kelma trouxe do indivíduo, de a gente olhar para, tanto dentro do sistema educacional, as crianças por inteiro. E eu acho que mais do que isso, hoje a gente está precisando de um acolhimento para o adulto. Porque nós estamos passando por uma transição e talvez para essas crianças já crescendo nesse novo olhar, vai ser muito mais fácil para eles. Mas para a gente que vem dessa visão linear, é muito difícil permitir que a natureza seja o controle das nossas vidas. Né? Tanto é que, olha só, a gente está diante de 100 mil mortos, é doído para a gente dói, né, esse lugar de morte, esse lugar de, né, a morte é uma coisa natural também. Ou eu estou falando isso no sentido de, tipo assim, como que a gente ainda tem dificuldade, sabe, das perturbações, dos acontecimentos, porque se não está dentro do nosso controle, a gente já fica, né, tudo que a gente queria são essas análises científicas que a gente pode, sabe, estar com tato firme ali. Isso vai acontecer isso e esse é o resultado que eu quero. Então, é assim, o que eu trago para vocês? Para a gente se inspirar um pouco no nosso instinto de natureza, tirar esse mental. Eu sempre venho falando isso nas minhas falas, eu venho trazendo ela sempre, porque, assim, isso é a nossa digital, sabe? A nossa sensibilidade, os nossos sensores, os nossos... É aí que está a nossa diferenciação. E essa diferenciação que vai permitir que a gente se relacione com a natureza. E o que eu estou falando quando a gente fala de relação com a natureza? A gente fala de relações ecológicas. Quais são as nossas relações ecológicas? Diante das nossas escolhas, diante das nossas ações, diante das escolhas profissionais, espirituais, emocionais, né? Será que a gente está realmente numa relação ecológica? Eu sempre falo para as crianças assim, tem que ser sempre bom, gostoso para mim, tem que ser gostoso, a gente tem que sentir um prazer, né? Então tem que ser gostoso, tem que ser bom para mim, para o coletivo e para o meio ambiente. Se a gente responde essas 3 perguntinhas, sabe, é um caminho fluido, tá dentro desse processo vivo tranquilamente. E eu quero falar para vocês de forma didática, eu queria dar um exemplo que eu ouvi da Ana Tomás, né? Ela trabalha muito com essa questão das vivências da natureza, e quando ela me trouxe a elucidação, assim, essa exemplificação de forma tão leve, eu me senti muito conectada com isso, assim, sabe? Que é a partir dos 4 elementos da terra. A gente precisa se conectar. Eu canto muito uma música com as crianças dos 4 elementos, assim, e eu me conecto sempre com isso, assim, de entender os 4 elementos na minha vida, assim. E por que isso é importante pra gente? A gente vai sair de uma posição de ego. Nós, seres humanos, precisamos sempre trabalhar o nosso ego, sabe? E aí, por isso que eu falo que a gente, adultos, estamos precisando mais trabalhar do que a criança. A gente precisa ser mais trabalhado, a gente precisa estar mais nessa imersão, a gente tem mais necessidade de natureza do que as crianças. Por que a nossa necessidade é maior? Porque o nosso ego, ele é inflado, ele é soberbo um pouco, assim, né? Do tipo, eu tenho conhecimento, eu sei o que eu posso fazer. Então, assim, e a gente, nessa visão linear, a gente colocou o homem numa posição lá no topo da cadeia, de ego. E aí eu queria trazer para vocês uma desconstrução disso, de a gente olhar essa posição do homem na posição de ecológico, né? Dessas relações ecológicas. E como é que é? Os 4 elementos quais são, né? A terra, o fogo, né? O ar
e a água. Então, em primeiro ponto, eu queria pensar que, assim, tá aí a nossa fonte de vida, são esses 4 elementos. Então, vamos começar a pensar, tipo, nos 3 primeiros aqui que eu queria trazer para vocês, no sol, no ar e na terra. O sol é a nossa fonte primária. E, assim, é a nossa, assim, é como a Kelma falou, vamos abrir as janelas, a gente precisa dessa fonte primária. Todos os organismos vivos, e aí eu estou trazendo para vocês sempre nessa posição de visão sistêmica. Todos os organismos vivos, dentro desses processos, precisam dessa fonte primária. De alguma forma, essa energia, ela chega até lá. Mesmo nos ambientes mais escuros, marinhos, eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas, assim, essa energia chegou lá de algum modo. Então, o sol é a nossa fonte primária. Eu trato assim como se fosse o pai, sabe? Numa relação espiritual mesmo que eu tenho com a natureza, independente de crenças religiosas aqui. Eu tô falando de uma crença espiritual, porque eu tenho essa espiritualidade em mim, né? Então, e eu não preciso ter medo de falar isso num ambiente desse, porque é isso, é outra coisa que a gente quer dissociar, né? Sendo que a gente é esse ser integral. Então, o sol, eu tenho essa relação, né, do universo, do pai criador ali. E a terra é a nossa mãe, é onde a gente foi gestado, a gente se materializa a partir da terra. Então, ela é um útero, né? Ela é um útero que é propício à vida sempre. Então, sol e terra e ar é como se fosse uma conexão entre esse sol e essa terra, como se fosse um espírito. Então, pai, espírito e mãe ali, sol, ar e terra. E aí a gente está falando dessa trindade, mas a gente precisa da água, né? E onde é que entra a água nisso? A água, ela é um veículo, né? Ela é um veículo que permite a integração desses elementos, assim, de uma forma muito bela, né? Ela viabiliza muitos processos químicos. E eu tô falando aqui para vocês de uma forma bem reduzida, mas isso é biologia pura, gente. Isso é química e biologia acontecendo, né? É a vida acontecendo. Quando essa água proporcionou essa junção disso tudo, o que a gente aconteceu no ambiente de terra? A gente veio o reino vegetal. Vou pular várias etapas aqui, tá, gente? A gente vamos direto para o reino vegetal. A gente teve o reino vegetal. O reino vegetal, ele carrega os 4 elementos. Ele carrega esses 4 elementos ali. Ele tem essa dependência. Para ele se materializar, ele precisou dos 4 elementos. Então, ele é uma relação complexa. De uma coisa simples, 4 elementos, a gente complicou e formou o reino vegetal. A gente, que eu digo assim, só no entendimento, né, gente? Porque isso é a natureza no movimento dela. Então, ela teve esse movimento complexo e formou o reino vegetal. Só que esse reino vegetal, ele não é superior aos 4 elementos. E ele depende dos 4 elementos para existir, só que ele é mais complexo. E aí a brincadeira segue né, para cada reino. Desse reino, a gente vai sucessivamente para o reino animal. E o reino animal, ele carrega os 4 elementos. E além disso, ele ainda carrega o reino vegetal com ele, né? E ele carrega, e ele ficou muito mais complexo do que o reino vegetal, né? E aí, a partir disso, a gente vai de novo para outro reino. A gente vem aqui para o ser humano, que ele tem um estado de consciência que o reino animal não tem, né? Então, assim, o que somos nós, os seres humanos? A gente carrega os 4 elementos, a gente carrega o reino vegetal, e a gente carrega esse reino animal, essas, né, as nossas... E a gente tem aqui um plus que é nosso ser é tão complexo e a gente entrou numa escala de que a gente tem uma potência de comunicação que os outros animais não têm. Só a gente consegue essa verbalização aqui que a gente está falando assim, né? Tanto é que os macacos, eles conseguem altos níveis de comunicação assim impressionante, de uma inteligência incrível, assim como todos os outros animais. Não vamos entrar nos detalhes, mas é só para a gente observar como que todos nós carregamos a nossa fonte primária. A gente carrega os 4 elementos. Só que nós acabamos passando por processos mais complexos. Mas a gente interdepende disso tudo. E a gente precisa se relacionar com esses 4 elementos. A gente precisa se relacionar com esses 4 reinos. A gente não é superior, entendeu? A esses reinos. A gente está dentro dessa interdependência. Se eu eliminar o ser humano, todo esse resto, toda essa cadeia, ela se mantém. Então, assim, a gente não é uma coisa tão importante assim para achar que a gente, né, que existe.
É uma interdependência. E se a gente for eliminado, a gente simplifica ali, as coisas continuam fluindo do mesmo jeito. Então, eu queria trazer essa transição para vocês, para a gente se colocar numa situação de ecologia, sabe? Dentro dessas relações, dentro dessas trocas com os reinos, assim. Né? Lembrar desses 4 elementos, pensar nas nossas trocas e como a gente abre esse espaço de diálogo, como a gente permite que isso mude as nossas ações, né? Kel? Queria trazer isso. A gente sabe que esse é um assunto muito profundo, assim, ele exige muito tempo para que a gente possa falar sobre ele, né? Ele é mais teórico mesmo, né? Ele é mais teórico, assim, mas é um assunto para cada um ir fazendo as suas devidas relações, porque ele é necessário para que a gente possa entender o tema do nosso encontro de hoje, né? Que é onde encontramos essa visão sistêmica. É a fonte, a Laís está dando a fonte. E uma coisa, assim, importante que eu falo, assim, olha, a gente olhou aqui, né? Eu fiz para vocês toda essa relação de como perceber as nossas relações ecológicas, né? E aí, por isso que eu trouxe esse caminho. E todo esse mundo que existe ao seu redor, ele só existe devido ao sentido que você dá para esse mundo. Olha que coisa mais linda. Então, assim, é a sua consciência que define o seu mundo e a sua relação com a vida, sabe? É uma provocativa que a gente traz mesmo para se olhar e pensar nessa posição dessas relações que você tem tido com tudo. E que isso que determina como é o seu mundo. Você já viu aquela coisa de que a gente briga com os outros, assim? As nossas, até relações pessoais mesmo, que a gente se comunica errado. E aí você supõe que o outro ficou chateado com você por conta de 1000 coisas que não existiram. Então, assim, eu tô trazendo pro campo da briga, porque esse é um campo que a gente fica meio amarguinho, né? Nosso ego fica ali ferido, cheio das nossas verdades. E a gente tem essa capacidade como ser humano de construir as nossas verdades, sabe? Por isso que eu convido vocês e a gente, assim, a se relacionar, porque quando a gente se relaciona, a gente vai criando um campo de consciência, a gente vai criando esse olhar, essa nossa digital, essa nossa pegada, como a gente está falando de caminhos aqui, a gente vai construindo a nossa pegada ecológica e isso essas perturbações vão construindo esses processos vivos. A gente faz parte. Por isso que não dá para fragmentar e pensar assim, nossa, eu vou analisar esse peixinho fora aqui do ar, vou colocar ele no aquário e vou analisar. Não, mas ele fazia uma interferência tão grande na comunidade dele, ali dentro do sistema que ele estava, né, do rio que ele estava, que quando eu olho ele isolado, eu não consigo inferir, eu não consigo ter esse controle rígido que a gente quer ter. É a mesma coisa sobre as nossas vidas, sabe? A gente perpassa as nossas ações ambientais, a gente é afetado pelo ambiente que a gente está, a gente afeta o ambiente, né? A gente afeta e é afetado pelo ambiente. Então, assim, são essas provocativas das nossas relações que eu acho que é importante a gente trazer, assim, sabe? Ficar com elas latentes aqui e pensar sobre isso que eu queria trazer para vocês. E isso é uma transição para o sistêmico, porque nós estamos muito acostumados com uma visão linear para tudo. A gente quer chegar para as crianças e falar, faz isso porque esse é o caminho certo. E aí a gente tem que parar, nossa, eu também tô assim, parar ali igual a Manu diante daquele cantinho ali que ela esteve com ela e pensar, e fazer essas perguntas assim pra gente mesmo, né? Por que eu tô pensando assim? Ou o que eu tenho que pensar? Né? Quais são os meus questionamentos? Né? Como eu interfiro nesses processos vivos? Como eu incluo tudo que eu tô vendo? Né, Kelma? Qual é a minha participação nisso tudo? Qual é a minha colaboração nisso tudo? Porque às vezes, gente, pode parecer utópico, né? Se a gente está falando em teias, em cadeias, a gente está falando em que um movimento impacta o outro, e o outro, e o outro, e o outro, e isso é uma questão de saúde.
Eu tenho um amigo psicólogo que já dizia isso para mim antes. Ele dizia, tudo é uma questão de saúde pública. Calma, saúde mental, quando a gente falava sobre saúde mental, ele dizia, saúde mental é uma questão de saúde pública, porque se você está bem mentalmente, quem está no seu entorno está bem mentalmente, e aí eles vão estar bem com os outros mentalmente, e vai impactando. E aí, da mesma maneira, dentro desse universo natural em que a gente traz agora, né? A gente está falando de uma questão também de saúde e de sobrevivência, né, Laís? É uma questão de sobrevivência, assim, ó. Cuidar do que está em nós e do que está no mundo, no planeta, é uma questão de sobrevivência. E às vezes, quando a gente escuta alguém falando isso na TV, na matéria do jornal, a gente às vezes pensa, lá vem esse assunto chato de novo, esse ecologista ou esse não sei o quê. Mas o que ele está fazendo é um pedacinho do que a gente passe para pensar um pouco, dizer assim, qual é a minha colaboração nisso tudo? Se o cara está sozinho, gritando aí, tentando ajuda de alguma maneira, eu estou contribuindo para que ele esteja nessa situação, né? Porque eu acho que o nosso movimento precisa ser um movimento sistêmico. A linearidade não cabe. Aliás, ela nunca coube. Ela foi colocada goela abaixo, assim, né? Veio goela abaixo, assim, essa linearidade, e quanto mais globalizados fomos ficando, mais lineares fomos nos tornando. E isso é uma coisa assustadora, e a gente precisa parar para pensar sobre isso. E um ponto que eu queria trazer aqui, gente, é assim, essa transição que a gente precisa fazer, ela está atrelada assim, tudo isso que eu falei para vocês são conceitos de biologia, né? São conceitos das ciências naturais. E o que aconteceu? Isso não é de hoje, tá? Essas percepções, assim, as análises científicas sempre foram feitas assim, né? As ciências naturais no campo dela, as ciências sociais estudando as estruturas sociais, as relações sociais. E como eu estou trazendo muito essa palavra de relações, houve muita pesquisa em ver o quanto isso estava dissociado e o quanto precisa interpor uma com a outra, assim. A nossa visão de ciências naturais, a gente tem que olhar para os padrões de organizações da vida, a gente tem que ver como que elas se sustentam, como é que a vida é gerada e como é que ela se sustenta infinitamente, como é que ela está sempre nesse movimento de natureza, e trazer isso para dentro das nossas instituições sociais, dentro das nossas estruturas sociais. E o que a gente entende por estruturas sociais? Inclusive o quê? Dentro de casa, inclusive dentro de casa como instituição social. Exato. Então, quando a Evelyn falou que a casa dela era viva, eu achei aquilo incrível, assim, quando ela trouxe essa percepção da casa dela que tinha um movimento vivo. O quintal dela era diferente todo dia. O que ela estava trazendo isso? Ela estava permitindo, né, esses processos complexos, esses processos caóticos, imprevisíveis. Ela estava permitindo aprender a partir do que a vida estava trazendo ali para ela. Então, a gente precisa trazer esses princípios sistêmicos, tanto para dentro da nossa vida social familiar, escolas, instituições empresariais, serviços públicos. A gente precisa trazer isso para dentro de tudo. E isso tem que ser o nosso modelo, sabe? Porque, assim, não é porque... Nossa, por que estamos falando que é? Assim, por que eu estou com a rigidez de falar que esse é o nosso modelo? É porque simplesmente a gente faz parte do sistema. Tipo, a gente não tem como. Se a gente está dentro de um negócio que se movimenta assim, é natural. A gente tem que olhar para isso e fazer parte disso, entende? Não tem como a gente desconstruir. Então, é mais ou menos esse caminho que a gente queria trazer para vocês, né, Kel? Né, Kel? Acho que era isso. Eu acho que pode parecer estranho até quando a Laís fala assim, ó, porque não há outro caminho. Eu fico pensando assim, quanto tempo, né? Quanto tempo nos ensinaram de um jeito diferente, quanto tempo nos negaram o direito de nos sentir pertencentes. Eu acho que os que tiveram uma vivência mais natural mesmo, assim, quem morou na roça, quem estudou na roça, quem teve muita vivência assim, pode talvez ter esse senso de pertencimento muito maior, né? Mas quem viveu nos grandes centros, recebendo informações só de livros e a verdade concreta daquele adulto que está ali na frente, dizendo,
distanciou muito, nos negou o direito de nos sentir pertencentes e da gente tomar mais consciência de si mesmos. Eu acho que a hora é agora, não é porque antes não era preciso, sempre foi preciso, mas agora mais do que tudo, da gente construir esse novo caminho. E eu queria propor uma dinâmica para a gente fazer aqui, porque se a gente está falando de a gente desconstruir tanto, né, os nossos padrões de educação, se a gente está falando que a gente precisa tanto se desconstruir, e eu sei que a gente fica tímido para isso, mas é porque, como o Pacheco sempre fala, né, a gente foi tão acostumado a ficar numa posição só de ouvinte e de não se questionar. Eu queria propor para vocês, em uma pergunta, trazer uma pergunta para a roda. É uma metodologia que a gente faz que chama Aquário. E aí eu queria convidar voluntariamente, né? Mas assim, vamos ver aqui os movimentos, né, Kelminha? A gente queria convidar voluntariamente aqui de vocês, por exemplo, 4 pessoas que se sintam à vontade para vir para um centro da nossa roda, porque a gente está se imaginando nessa roda. Então, 4 pessoas para virem para esse centro. E o restante a gente fica aqui do lado de fora observando. E a gente queria que esses 4, em 6 minutinhos, conversassem sobre uma pergunta. A gente quer ouvir entre vocês. A gente quer ficar num papel de escuta. E a gente quer que todos nós aqui, todos nós, não só eu e a Kelma, mas que todos nós possamos ocupar um espaço de escuta ativa, sensível, para quem está no centro. E quem está no centro se sinta livre para expressar. Essa expressão pode ser até mesmo silêncio, vamos falar assim. Né? Porque às vezes a gente é perguntado por uma coisa que a gente fica até assim, meu Deus, nunca parei para pensar sobre isso, e aí impera um silêncio, e é isso o resultado. Não, a gente não está aqui para julgar, né, ou... Né, para julgar, a gente está aqui para ouvir o que esse ambiente vai falar, né? Né, Kelma? Acho que é isso, né? Acho que faz parte da estratégia a gente apenas ouvir. Apenas ouvir. Apenas ouvir. Apenas Só ouvir. que a gente queria convidar 4 pessoas. 4 pessoas que estivessem nesse centrinho da estão roda. na roda para ficarem no centro. Essa roda, nesse momento, discutindo, falando um pouco sobre essa pergunta que a gente vai fazer. Quem gostaria? Então, eu topo, mas eu não sei se a minha internet ajuda. Eu não sei mas se eu... Mas estamos te ouvindo ótimo agora. Estamos te ouvindo ótimo agora. Eu tô Maria, Mari. Cláudia. Eu topo, mas eu não sei se a internet é boa também. E eu não consigo, eu não tem como aparecer, eu acho que meu celular deu algum pane aí, não dá pra... A minha câmera não tá... A gente ouve tua voz. A gente pode ouvir tua voz e te sente de outra maneira. Tá, eu vou chamar a minha parceira de trabalho, Andressa. Chama aí. Andressa. Então tem Mari. Andressa. Então falta uma pessoa. Falta só uma pessoa. Andressa, pessoal. Sandra, Gabriela. Sandrinha, você tá aí? Eu estou. Tem 2 Sandras agora no nosso grupo. Celina. Luciana. É isso? Islândia, quem quer ir? Tá, vou entrar, tá? A Islândia, fechou o grupo. Então, pronto. E a gente queria que entre vocês, a gente vai colocar uma pergunta aqui nessa roda e que vocês, né, falem o que sentirem sobre isso também. Aí, só para combinar antes, de que a gente vai ter quantos minutos a gente vai... Quantos minutos, Laís, para que essa conversa aconteça? Você quem sabe, pode ser 6 minutos, eu acho que é bom. Eu acho que sim. E aí a gente, se precisar, interrompe avisando, falta 1 minuto, pessoal, tá bom? Vocês vão conversando entre si. Então, só recapitulando. A Mari, a Islândia, Cláudia e a Andressa. Estão no centro da roda nesse momento, onde a
A Laís vai fazer a pergunta e vocês começam a caminhar diálogo. conversando. Em que medida uma organização pode ser considerada um sistema vivo? Organização social, gente. Vocês vão discutir sobre isso. Em que medida, Em que medida uma organização social pode ser considerada um sistema vivo? Nós demos um exemplo agora há pouco de organização social. Então, vamos lá, fiquem à vontade. A gente vai ficar em silêncio por 6 minutos. Então, eu vejo a organização social no meu trabalho, por exemplo. A gente tem lutado muito por essa reconexão, eu creio, assim, uma conexão novamente pela natureza. E aí, como a Laís já falou, nós adultos temos muito mais necessidade de estarmos mais próximos da natureza para poder acompanhar as nossas crianças. Então, eu vejo dentro do meu trabalho, e eu creio que a Andressa também, essa necessidade, é quase que uma urgência. É uma urgência. assim, todos os sistemas são organismos... desculpa, como é que é a mesma pergunta? Porque eu queria falar usando uma palavra que vocês utilizaram na pergunta. Organização social. Então, em que medida uma organização social pode ser considerada um sistema vivo? Então, eu acredito que 100%. Todas as organizações sociais precisam levar em conta o fato de serem sistemas vivos, porque tudo que está dentro de todo o sistema é vivo, pulsa. Quando a gente teve a Revolução Industrial, a gente começou a ver as pessoas como máquinas. E, ao meu ver, isso fez com que as coisas se construíssem para que as pessoas produzissem, para que elas se desconectassem do seu próprio corpo para produzir. Tipo, você não pode parar sua produção para ir num banheiro, para tomar água, para andar um pouco, para se conectar com as suas necessidades básicas. Porque você é uma máquina, você faz parte de um sistema, você, inclusive, muito usado para marketing, que você é uma parte da engrenagem. Inclusive, até com o corpo, eu já vi esse tipo de analogia, que o seu corpo ele é uma máquina. E para mim isso é tão ruim, assim, porque, sabe, a máquina é fria, a máquina, ela trabalha sem parar. Muitas vezes, ela pede tão pouco. E nós somos tão ricos, somos quentes, temos, né, tantas complexidades. Então, partindo do sistema eu-corpo, para o sistema família, para o sistema comunidade, para o sistema trabalho, para o sistema cidade-país, tudo é vivo. Para mim é 100%. Fora disso, está se desconectando. Exatamente. A partir do momento que, porque o que a Mari falou é muito real, nós fomos colocados dentro de caixas para sermos todos iguais. Então, agora, essa reconexão os nossos alunos a não estar dentro das caixas também, né? Para que eles possam participar desse sistema vivo. Então, eu acredito que dentro da nossa instituição, mesmo que muitas vezes não seja 100%, mas já está com meio caminho andado. Exatamente. E A gente tem pensado muito em respeitar o tempo de cada um, né? Só que, como eu falei, para nós adultos se torna urgente
essa percepção do sistema vivo é urgente para conseguir ver realmente uma vida dentro de uma organização social. E aí eu sempre penso assim, né? Não tem muito tempo para que a gente fique estudando e analisando. É viver, é se jogar de cabeça, é mergulhar, é isso que eu quero, e eu quero que isso que eu quero afete aquele que está próximo de mim. Isso é tão interessante, assim, porque eu, quando me conectei com a Fava de Bolota, foi um processo, assim, de tirar tudo que eu era para viver algo inédito, né? Na formação como educadora, como pessoa. E aquilo foi ampliando a minha visão de uma forma que hoje eu acho que eu não me encaixo num padrão que eu era, que eu estava, né? Então, assim, dessa visão que engloba você como ser, você como natureza, como um ser que sente tudo isso, né? É muito, muito forte isso que vocês têm compartilhado e que eu senti, né? E parecia assim que eu me transformei em outro ser a partir daquilo que eu estava vivendo de uma forma organizada com a natureza, né? Com esse meio. Se sentindo parte realmente, né? E o interessante também é que quando a gente percebe que a gente faz parte de sistemas vivos, a gente precisa se preocupar, não é se preocupar, mas assim, prestar atenção do que alimenta esse sistema vivo. Então, dar conta do alimento do corpo, do alimento da alma, do alimento espiritual, do alimento que te mantém. Então, por isso que eu acho interessante cada um encontrar também o que te alimenta, né? Aí, de repente, o que me alimenta vai ser a prática e também quando eu passo por aquele momento de dificuldade, tá buscando na leitura aquela base que me traz de novo ao centramento, sabe? Para mim, eu vivi isso um pouco até há pouco tempo atrás, assim, de quando vem aquele momento que tira o tapete, onde você vai buscar. A prática ela te conecta, mas quando você... Eu me alimento um pouco da leitura, assim, sabe? Quando você sai do eixo, você pega algo para ler, parece que aquilo te conecta de novo com o que você respira, assim. Ai, voltei, me alimentei. Então, porque a gente se alimenta diariamente de comida, água, né? Mas o que a gente ouve também nos alimenta, o que a gente olha nos alimenta, o que está ao nosso redor. Por isso que é o lance das crianças e dos adultos estarem na natureza, né? Porque isso é comida. Literalmente. Muito bom. Muito bom. É isso, pessoal. Que delícia ter vocês numa rodinha de centro, assim, a gente ouvindo. Eu tenho certeza que todo mundo só foi nutrido, porque eu fui nutrida aqui com as colocações de vocês, né, Kelma? Bem, me alimentei. Muito gostoso. E para a gente ver que, assim, a gente tem que ser capaz de questionar os sistemas, assim, sabe? Questionar mesmo. Os padrões, como a Kelma trouxe esse questionamento do Covid, né? De tipo, poxa, a gente está nesse instante do mundo e a gente realmente vai seguir da mesma forma? Não vai mudar nada as nossas relações, não vai mudar nada as nossas organizações humanas? O que eu posso fazer? O que eu estou fazendo nesse sistema? Então, assim... uma provocativa que eu sempre trago para mim, eu queria deixar hoje para vocês, semana que vem a gente se encontra e aí a gente traz essa pergunta de novo, é assim, toda vez que eu adquiro um conhecimento, o quanto eu consigo colocar aquele conhecimento em prática ou não, sabe? Assim, o quanto realmente eu falo assim, isso me mudou, porque às vezes a gente, ai, nossa, que lindo, isso é muito legal. E a gente segue, né? É claro que cada pessoa tem um tempo e um prazo para aflorar as coisas. Mas a gente tem que sempre se questionar o que eu estou fazendo a partir do conhecimento que eu adquiri hoje. Se você considera que adquiriu nas vivências que você faz na vida.
Não é, Kelma? Acho que é isso, não era? Não é uma coisa que a gente tem. Eu acho que é esse o movimento que a gente vem seguindo em todos esses encontros. É assim que a gente vai dar continuidade a ele, né? A gente já explicou desde o outro encontro que a gente tem um segundo passo, né? A partir de agora. A gente tem aí a série Caminhos Naturais, que foi um desdobramento de tudo isso que a gente vem, talvez um aprofundamento de tudo isso, que vai ser mediado não por mim, pela Laís, nós vamos fazer parte junto com dois importantes facilitadores que vocês merecem conhecer. Merecem conhecer, né? Um deles é a Natália Manso, que já foi lá consultar, stalkear a página dela. Quem ainda não foi, a gente sugere que vá até lá, é Nath Manso, viu, no endereço do Instagram. A Natália vai estar com a gente conduzindo o primeiro e o segundo módulo. E o primeiro módulo dela vai tratar sobre os primeiros passos, que a gente chama de os primeiros passos dessa caminhada. Então, ela vai trazer muita coisa importante e falar assim, como alguém aí conhece a Natália? Alguém conhece, pessoal? Não. Não? Então, a Natália Manso, ela é uma facilitadora, assim, de muitos processos de reconexão com a natureza, de regeneração. Ela tem um trabalho profundo, ela é uma pesquisadora na área, é alguém altamente conectada com a floresta. Ela faz muitos trabalhos, de muitas vivências presenciais, até antes da Covid. Agora ela tem atuado no campo virtual, dado todas as circunstâncias. Então, ela era alguém que já nos inspirava antes. Era uma fonte mesmo, assim, quando a gente queria buscar um alimento para a alma, nós íamos sempre buscar alguma coisa que a Natália Manso estava produzindo naquele momento, de tamanha que era a profundidade dela. Então, quando a gente pensou no curso, o primeiro nome já foi, vamos convidar aquela mulher, porque ela é incrível, outras pessoas precisam ter contato com ela. Então, a Natália é um ser de luz, assim, a gente sente luz, porque ela é uma pessoa que vive inteiramente aquilo que ela fala. Ela vive inteiramente. E quem for lá, entrar nas páginas dela, vai perceber os processos regenerativos dela, não só nos cursos que ela facilita, não é, Laís? Vão sentir aquilo, essa procura do ser integral, aquela coisa íntima, profunda, as respostas que ela busca sobre ela, sobre o corpo dela, sobre a inteireza dela, ela divide isso com as pessoas. E é de uma lindeza muito grande. Então, Natália vai conduzir o primeiro e o último módulo. O último módulo que vai trazer os entrelaçamentos, aonde a gente quer fazer muito esse encontro desses agentes todos que vão estar presentes, e a gente quer fazer muito a formação desse coletivo. Sim, a partir de tudo isso que a gente viveu, sentiu, que a gente... Construir algo juntos, né? Pode emergir. O que a gente vai poder sonhar junto a partir daqui e construir junto a partir daqui? O que pode nascer? A gente caminha de que modo a partir daqui? O que vai brotar desse coletivo a partir daqui? Sabe esse movimento de visão sistêmica? É isso muito que a gente vai buscar desse coletivo. E aí vem Pierre, né? Você quer falar do Pierre? O Pierre, assim, igualmente como ela falou da Natália, eu também, uma pessoa atravessada, assim. Ele é um arquiteto paisagista, mas ele é uma pessoa que vive os territórios de uma forma muito intensa, já passou por... Ele é de fora do Brasil, francês, e ele já atravessou, assim, o Brasil, os indígenas, já teve vivências, assim, sabe? Que a bagagem que ele tem sobre territórios é o que ele vive hoje. E eu acho que é muito legal essa conexão dele, porque ele tem essa visão de cidades, e ele vai trazer pra gente o que são esses sistemas vivos que a gente falou hoje aqui. Como que a gente pode construir esses sistemas vivos dentro desses nossos contextos que já estamos aqui, né, urbanos, a gente não tem como. Isso aqui também são nossas raízes, a gente só precisa saber como que a gente precisa transformar, regenerar.
E ele vai trazer muito essa mistura, sabe, da floresta com a cidade. Uma coisa muito legal pra gente. Mas assim, não se preocupem, gente. Semana que vem a gente vai estar intensivão com eles dois, né? Eles estão dispostos a se mostrarem para vocês. A gente vai fazer uma live para falar da vida deles e vai ser muito curioso. Segunda e terça a gente vai só ficar falando da... A gente quer saber todas as histórias e se preparem para perguntar. Vamos encher de perguntas, né? Sobre as vivências deles. E na próxima quinta a gente vai fazer mais um encontro, nós 4. E eles vão trazer umas provocativas muito legais, assim, pra gente também. A gente vai estar aqui nesse ambiente igual. Tudo isso que eu trouxe hoje aqui, gente, são pinceladas do que a gente precisa se aprofundar enquanto ser humano. Todos nós precisamos, sabe, fazer esse mergulho de entender os conceitos biológicos e ecológicos. A gente precisa entender os princípios de ecologia e para a gente trazer isso para todas as nossas áreas. Onde é que a gente quer que trabalhe, onde é que a gente viva, onde é que a gente tem que trazer esses princípios. É uma coisa que eu falei no início. Nós, adultos, estamos precisando mais de natureza do que as crianças. Então, esse é um convite para nós, adultos, vivermos essa imersão. Apesar de ser online, a gente vai fazer proposta para que vocês sintam um pouco disso dentro do ambiente de vocês, dentro da casa de vocês. Não é para ser uma coisa só puramente escrita e teórica. Então, né, Calma, acho que é isso que a gente quer. A gente falou assim, cara, fiquem atentos às redes sociais, a gente vem publicando. Vocês, assim, quem ainda não entrou no link das nossas bio, tanto da Laís Paisagista quanto da Fava de Bolota, entra, dá uma olhada para vocês verem o quanto é acessível a participação, acessível mesmo, gente. E a gente ainda lançou uma promoção dessa semana, até domingo, um valor diferenciado. E a gente está fazendo isso assim com muito coração mesmo. Vocês vão perceber isso quando lerem, quando chegarem em valores, entender que a grandiosidade que o curso tem, o quanto ele permite que o máximo de pessoas possam participar, porque vale a pena percorrer esse caminho e construir junto com nós duas, junto com o Pierre e a Nath, nós já somos íntimas, a Nath, essa caminhada toda, que até o final a gente tem uma comunidade forte, atuante e que vai se posicionar de modos diferentes a contribuir com o planeta. Com certeza, estamos juntas. Foi lindo. Eu estou assim, entregue e vivendo desde esses encontros. Estou sempre procurando trazer sempre isso, assim, o que está dentro de mim, minha essência, vivendo isso para vocês, assim, para mim em primeiro lugar. Daquele mesmo modo que eu falei, é bom para mim, é gostoso para mim, é bom para o coletivo e é bom para o planeta. Então, assim, de uma forma lúdica, eu acho que é isso. Obrigada por hoje. E eu até queria deixar uma frasezinha aqui de Goethe, que ele fala... na plenitude da felicidade, cada dia é uma vida inteira. Ai, que lindo! Né? Assim, na plenitude da felicidade, ou seja, no auge, se a gente já está no momento de felicidade, cada dia já é uma vida inteira. E aí, então, vamos fazer uma colheita também, gente. Vamos fazer uma colheita desse dia de hoje, né? Desse nosso diálogo, das nossas trocas aqui, né, Kelma? E que todo mundo possa colocar a sua palavra de inspiração de hoje, do sentimento de hoje, o sentir. Vamos jogar no chat as palavras que estão dentro do nosso coração e para a gente lançar, né? É isso. Então, vou até colocar aqui. A minha vai ser plenitude hoje. E olhem lá no nosso site, na nossa página, que tem tudo sobre o curso. Assim, convido vocês mesmo de carinho, porque a gente está aqui num processo de doação, né, para o público. Compartilhem com quem vocês acham que podem se inspirar, porque realmente é isso que faz os ambientes regenerativos. É uma formiguinha que ajuda a outra, é uma coisa que leva a outra. E venham para o próximo encontro, né, que a gente ainda está nesse formato aqui, gratuito, e vamos, né, conhecer essas pessoas ricas e nobres. Eu falo ricas e nobres da relação deles com a natureza. Eu acho tão nobre a forma deles. Então, assim, é de uma riqueza a gente estar com pessoas assim. Então, vamos aproveitar para estar com eles, para mandar
para, né, realmente fazer chuva de perguntas e questionamentos, né? Que eu acho que é uma coisa legal. Eu acho que vai ser uma grande oportunidade. Então, vão lá, acessem o link, vejam os valores, vejam os descontos, vejam como é que são valores especiais, em que a gente hoje, a gente tem valores dos pacotes, o pacote das séries completas, hoje um pacote completo de 297, gente, um curso com 15 encontros, né? Ao todo, são 5 momentos que a gente, 15 momentos que a gente vai estar junto, por R$297, até domingo tá por R$209. Por isso que a gente está dizendo que é um valor muito justo, não é, Mari? Muito Fala, Mari. justo, Ela assim. quer falar. Quer falar? Sim. Quer falar? Tá sem áudio. Tá sem áudio. Você quer participar, né, Mari? Quero. Oi. Pois é, então, ó, manda aí, o contato está aqui no Sim, bate-papo, sim. pede para entrar na lista de transmissão e a gente já vai dando a orientação, ou então entra na nossa bio, na minha, da Fava de Bolota ou da Laís, e de lá já tem links direto. Quando entrar na bio, você vai ver lá a inscrição para caminhos naturais, aí você vai ver toda a estrutura do curso, o perfil dos facilitadores e já faz a inscrição para garantir sua promoção até domingo, tá bom? E ajudem a compartilhar pessoas, porque isso aqui é uma preciosidade com um preço muito baixo. Então, ajudem a compartilhar, dividir com os amigos, falar do que está acontecendo, porque, de fato, nós precisamos construir esse coletivo para dar passos diferentes no momento tão delicado que a gente vive. Um beijo muito grande, foi um prazer novamente recebê-los aqui. E fiquem Vou atentos só que a ler gente vai aqui. mandar recados essa semana, aonde a gente vai estar no Instagram, com quem, aonde a gente vai estar no Zoom, com quem, que horas. Bom? Ó, papo cabeça, regeneração, só para a gente ficar com essas palavras. Novos caminhos a trilhar, alimento, gratidão, colheita do caminhos naturais, entrega, permitir e nutrir, encantamento, plenitude. É isso. Gratidão a todos. Foi lindo. Nós somos Obrigada pela nossa gratos. colheita. Um beijo para todo Beijo, mundo. beijo, Boa Mari, noite. beijo, Cláudia, Celina, Sandra, Juliana, Sandra, Mari, Islândia, Terezinha. E um beijo para todo mundo. Andressa, um beijo também, Celina. Fiquem todos bem, Cláudia, se cuidem, tenham um final de semana maravilhoso. Beijo, boa noite. Boa noite.